pressuposto de domicílio no país. E a letra B, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Se o cidadão for arruaceiro, for cachaceiro, biriteiro, maconheiro, putanheiro, má conduta social, péssimo elemento, mau caráter, violento. O cidadão, vou te contar essa agora para ti. Tu que tem o óculos mais brilhoso da sala. O cidadão matou a mulher. Precisa ver o caboclo, bicho. Olha o caboclo criado com aquele leite de búfala do Marajó. O caboclo tem 1,90 m por 2,50 m de largura. Matou a mulher, estrangulada, e fugiu. Estava com mandado de prisão aí uns 3 anos. Não fugiu para lugar nenhum, ele continuou aqui, no mesmo lugar. E foi para uma festa, e porradão na festa, ele foi se meter em confusão. Quando prenderam ele na confusão, foram verificar. Polícia verifica, né? E tinha não sei quantos mandados contra ele. E ele foi preso. Então, para que o cidadão seja reabilitado nesses 2 anos, é preciso a prova de que ele tem efetivo e constante bom comportamento público e privado. Diga. Não, período de prova do SUSI conta com pena. Se o 2 anos, se foi 2000 que ele cumpriu a pena, passou 2 anos, primeiro ano de prestação de serviço à comunidade, depois os outros anos de SUSI, ele só vai cumprir a pena em 2004, não é isso? O SUSI e o período de prova do SUSI e o período de prova de livramento condicional contam como se fosse cumprimento de pena. É isso. Após o fim do SUSI. Exatamente, 2 anos após. Ele terminaria aqui o cumprimento do SUSI em 2004 e pediria a reabilitação em 2006. Porque o cumprimento do período de prova do SUSI conta como pena. Não só a pena propriamente dita, mas o período de prova. A pena dele foi de 2 anos, como eu expliquei, mas o SUSI todo foi de 4 anos. Então, 4 anos terminaria em 2004, para ele pedir a reabilitação em 2006. Não é vantagem, mas é por isso que eu disse... Peraí, Jack Chan, calma. Peraí, hein? Não, deixa eu só te explicar aqui rapidamente para ela. Por isso que eu expliquei que na audiência admonitória do SUSI, ele vai verificar se é negócio para ele. Ele diz, não, doutor, eu prefiro cumprir a pena. Lembra que eu falei isso quando nós vimos na aula de SUSI? Então aqui, o nosso amigo aí, o Jack Chan, ele sabe que 2 anos após a extinção da pena, ou 2 anos após o período de prova do SUSI do livramento condicional, é que se vai pedir a reabilitação. Tu ias falar o quê? Não é 2004 mesmo. Ele começa com 98, 2 anos. Não, mas olha só. A pena dele é de 2 anos, certo? Vai para 2000. Mais os 2 de período de prova em 2002. Então ficou 2002, é em 2004 mesmo. É. Mas é o que ela está dizendo, presta atenção. É que se o período do SUSI fosse 2004, terminasse em 2004, a reabilitação seria em 2006. É isso que ela falou, entendeu? Vamos lá. Alright, boys. Sim, outro pressuposto importantíssimo. Silêncio total no auditório. Ressarcimento do dano causado pelo crime ou demonstração da absoluta impossibilidade de fazê-lo até o dia do pedido ou exibição de documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.
Ressarcimento do dano. O cara subtraiu uma televisão, devolveu. O cara subtraiu um carro, devolveu. Tranquilo. Absoluta impossibilidade de fazê-lo. O cara é pobre no sentido da lei. Está ali com uma certidão de pobreza fornecido pela Defensoria Pública. Tranquilo. Documento que comprova a renúncia da vítima. Se a vítima apresentar um documento renunciando, e aí a gente pode falar um pouquinho da justiça restaurativa, que é um tema que eu estou orientando um trabalho de um aluno, é um tema novo da justiça restaurativa, que tenta aproximar a vítima e acusado para que haja o perdão, né? Já ouviram falar nisso, justiça restaurativa? Nessa justiça restaurativa eu posso conseguir a renúncia da vítima ou novação da dívida. Ele não tinha televisão para dar de volta lá para a mulher, porque ele já tinha vendido, mas ele deu lá uma máquina de lavar no lugar. Fez uma novação da dívida. Qualquer atitude do réu que comprove o ressarcimento do dano é suficiente para a reabilitação. Efeitos. Até aqui, o senhor quer perguntar de novo? Pergunte. Mas nesse caso ele vai pagar o que ele roubou. Veja bem, eu dei o exemplo de crime patrimonial. Poderia ser, se fosse, por exemplo, um estupro, era uma indenização por danos materiais e morais. Se fosse um peculato, a restituição do valor eventualmente desviado da administração pública, aquele bem que foi apropriado da administração pública. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas diga. Ele pode pedir uma reabilitação, de qualquer forma vai continuar sendo 2 anos depois daquele... Todas as hipóteses é 2 anos depois da extinção da pena, do cumprimento da pena. Diga lá, Valente. Qual a diferença das condições dos pressupostos eles têm que estar? Na verdade, todos são requisitos, né? Todos os requisitos que você, numa prova de concurso, numa prova de OAB, tem que procurar saber se ele preenche aquelas condições. Se ele não preencher, e aí nas questões mesmo do exercício, você vai ver algumas questões que caem em provas de concurso que a gente vai colocando para vocês irem se acostumando, que é fácil. Se o cidadão viajou, se o cidadão tem má conduta social, se o cidadão praticou um crime depois, enfim, essas situações que impedem e revogam até, se já tiver sido deferida a reabilitação. Mas vamos lá, efeitos. Letra A, alcança qualquer pena aplicada em sentença definitiva, e aí volto novamente à história da coisa julgada material. A coisa julgada material ela dimana, ela tem origem de uma sentença definitiva, transitada em julgado. Então, qualquer sentença definitiva assegurando ao condenado o sigilo do registro sobre seu processo de condenação. Sentença definitiva. Letra A. Vamos continuar. Letra B. Poderá atingir os efeitos previstos no artigo 92 do CP. Qual é os efeitos previstos no artigo 92? Já esqueceram? 92? 92? Que é? 92? Não, tornar certa a obrigação de indenizar, né? E o que mais? O confisco, que é a perda em favor para a União, daqueles bens que foram utilizados na prática, provenientes da prática ilícita. E aí a arma de uso restrito, o maquinário utilizado para falsificar a moeda falsificada e etc. Então, poderá atingir os efeitos previstos no artigo 92 do CP, vedada a reintegração do condenado na situação anterior nos casos dos incisos perda do cargo. Se o cara perdeu o cargo e foi reabilitado, eu não posso falar em reabilitação. Lembra da história do vereador Guaraçuco? Em que ele praticou crime de peculato, desviou o recurso da Câmara
e ele foi condenado, transitou em julgado, o advogado perdeu o prazo e transitou em julgado. A reabilitação, senhores, não vai implicar na reintegração do condenado à situação anterior, ou seja, ele não volta para o cargo dele. Ele foi reabilitado, apaga aquele efeito da condenação dele, apaga os antecedentes criminais, mas ele não volta para o cargo. Lembra da história do Tota? Tota pegou o fio elétrico, deu uma surra no filho, foi processado por tortura, condenado, perdeu o pátrio poder em relação ao filho. Ah, professor, mas ele foi reabilitado. Mas a reabilitação não restitui o poder familiar dele em relação àquele filho. Preste atenção. Também a reabilitação não vai restituir, por exemplo, a pessoa que ficou inabilitada para direção de veículo automotor, que é aquela outra consequência específica, tá? Específica. Tá bom? Beleza pura? O que a reabilitação apaga são os efeitos secundários da condenação, entre eles a reincidência, a impossibilidade de concessão do SUSI, impossibilidade do livramento condicional, impossibilidade da suspensão do processo do artigo 89 da Lei 9.099 para aqueles crimes de médio potencial ofensivo, que são crimes cuja pena máxima é superior a 2 anos, mas a pena mínima não é superior a 1, e o promotor, ao oferecer a denúncia, propõe a suspensão condicional do processo. Então, cuidado! Não se pode falar que a reabilitação vai reintegrar o vereador que perdeu o cargo para a vereança novamente. Não se pode dizer que um pai que perdeu o pátrio poder reabilitado vai voltar a exercer o pátrio poder sobre aquele filho que ele perdeu o pátrio poder. Depende da situação. Porque lembra que lá, quando nós falamos, no slide está escrito lá, são efeitos específicos, defeitos permanentes. Uma vez uma pessoa destituída do poder familiar por efeito específico da condenação, ou por ação de destituição de poder familiar movida pelo Ministério Público ou por outro colegitimado, o cidadão em sentença transitada em julgado não volta a exercer novamente o pátrio poder sobre o filho. Uma coisa é a suspensão do poder familiar e a outra coisa é a extinção do poder familiar. Tá? Ele não volta a exercer o poder familiar se ele foi destituído daquele poder familiar. Inclusive, senhores, não é aula de direito da infância, mas eu quero só esclarecer, já aproveitando a deixa, já falando um pouco do ECA, que se um pai ou uma mãe for destituído do poder familiar em sentença transitada em julgado, aquela criança, a partir daquele momento, pode ser habilitada, inclusive, para ser adotada por outras pessoas. E o processo de adoção extingue qualquer vínculo que ele tenha com os pais biológicos. Ok? Fui claro agora? Diga, Valente. A inabilitação para dirigir veículos. Porque ele só fala do inciso 1 e 2, o inciso 3 que é uma inabilitação para dirigir veículo utilizado. Ela não, veja bem, ela não tem o condão de espraiar os seus efeitos sobre essa inabilitação do veículo. E há quem entenda que essa inabilitação de veículo, ela é mais regulada pelo Código de Trânsito Brasileiro. Uma vez declarada a inabilitação para a direção de veículo automotor, a reabilitação não faz com que ele volte a poder dirigir. O que pode acontecer é
perdura os efeitos da condenação dele. Enquanto perdurarem os efeitos da condenação, ele foi condenado, vamos supor, a 6 anos por homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou doloso. Nessa hipótese, ele não só vai cumprir a pena privativa de liberdade, mas vai ficar durante os 6 anos sem poder dirigir veículo. Após o cumprimento da pena, pode-se extinguir a inabilitação, não pela reabilitação, mas é porque ele cumpriu a pena privativa de liberdade relacionada ao Código de Trânsito, ok? A senhora quer perguntar? Só está fazendo exercício assim? Não é? Ok. Bom, efeito: sigilo nos registros, salvo para o juiz criminal, nós já vimos, só o juiz criminal tem. Exclusão condicional dos efeitos do artigo 92. Quem é que tem aí um Código Penal para ler o 92? Bora! Aqui, rapidinho. Vamos lá. Leia lá. São também efeitos da condenação: a perda do cargo e função pública no mandato eletivo. Perda do cargo e função pública. O vereador que é reabilitado, que perdeu o cargo, não volta ao cargo. O que mais? Leia as linhas ou posso só ler os incisos? Lê os incisos. A incapacidade para exercer o pátrio poder, tutela ou curatela. A incapacidade para exercer o pátrio poder, tutela e curatela. Se ele perdeu o pátrio poder, se ele perdeu a tutela, se ele perdeu a curatela, ele não é reabilitado ao pátrio poder por conta da reabilitação, ok? A inabilitação para dirigir veículo. A inabilitação para dirigir veículo, tá? Então, a exclusão condicional do efeito do artigo 92 é vedada a reintegração da situação anterior, né? Perda do cargo e do poder familiar, tutela e curatela. Não impede que o agente exerça nova função pública ou ocupe outro cargo. Atenção! O que eu estou dizendo é que o vereador Guaraçuco perdeu aquela função pública naquela legislatura por condenação por peculato. Mas se ele for eleito novamente e se ele ganhar de novo a vereança, ele pode exercer de novo o mandato dele, desde que não haja um impedimento legal, porque nós já vimos que o efeito da condenação nas ações de improbidade, na própria ação eleitoral, é a inelegibilidade dele pelo prazo de 12 anos, que foi o que aconteceu com o ex-prefeito de Marabá, que estava vendendo, como é que era o negócio? Ele oferecia laqueadura gratuitamente em troca de voto, foi condenado pelo Supremo e ele vai ficar 12 anos inelegível, tá? Entendeu? O cara tem um outro filho, ele torturou o outro, foi condenado, perdeu o pátrio poder em relação àquele filho X, mas ele exerce o pátrio poder em relação ao filho Y que ele teve e não impede que ele seja novamente pai. Bom, Oi. Não, o que eu estou dizendo é que a reabilitação não reabilita o vereador Guaraçuca a voltar para a Câmara, naquela legislatura, e não reabilita o Tota a ser novamente, exercer o pátrio poder sobre aquele filho que ele foi destituído. Ele pode exercer o pátrio poder sobre outro filho e o Guaraçuco pode ser novamente reeleito e ir novamente para vereança ou para deputado, que Deus o tenha em bom lugar. Vamos lá. Também não impossibilita que o agente exerça o poder familiar em relação a outros filhos ou assuma tutela ou curatela em relação a outras pessoas. Agora, para terminar nossa aula, vamos lá. Vocês hoje estão, acho que é o calor, né? Hoje está fazendo calor aqui? Bora, vamos lá, terminando. Revogação. Pode ser decretada de ofício a requerimento do MP, decretada de ofício se o juiz verificar que o condenado praticou alguma conduta incompatível com a reabilitação e o Ministério Público, como fiscal da lei, como guardião da correta aplicação do ordenamento jurídico, tem que fazê-lo. Ocorre com a condenação do reabilitado. Então você perguntou, se ele for condenado como reincidente,
por sentença transitada e julgada, a pena que não seja multa. Agora preste atenção, não é a simples prática de um crime que vai fazer com que haja a revogação da reabilitação, porque senão seria injusto. Afinal de contas, ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ele tem que ser condenado, condenado como reincidente por sentença transitada em julgado. Então, se tu entraste com a reabilitação dele e ele vai recorrer, tu vais, enquanto não transitar em julgado a sentença, ele não é revogada a reabilitação dele. Outra coisa, há sempre a chance de que ele seja absolvido de uma acusação de um determinado crime. Portanto, só é revogada a reabilitação se houver sentença transitada em julgado, a pena que não seja de multa. E até outra coisa, senhores, se ele for condenado a uma pena que seja de multa, a pena de multa não revoga a reabilitação. Diga. Essa é uma das perguntas. A outra... Diga, Valente. Ele vai responder esse outro crime como réu primário? Se ele estiver reabilitado, sim. Ele responde como réu primário se ele estiver reabilitado. Se ele ainda estiver em processo de reabilitação, não. Ok? Ok. A revogação ocorre se sobrevier condenação que torne o reabilitado reincidente, a não ser que essa condenação imponha apenas pena de multa. Tanto ele pode praticar um crime posterior à reabilitação e ser condenado, em sentença transitada e julgado, revoga a reabilitação, desde que não seja multa. Tanto ele pode, aqui nesse período entre 2000 e 2004, ele pode ter praticado um crime bem aqui, antes de pedir a reabilitação. Então ele praticou um crime em 2001, depois da sentença transitada e julgado de 98. Toda vez que ele pratica um crime após a sentença transitada e julgado, ele é reincidente. E aí, isso pode, se ele vier a ser condenado, vai tornar ele reincidente e, consequentemente, ele vai perder a reabilitação, salvo se a pena for de multa. Assim, para a revogação, é indispensável que tenha sido aplicada na sentença a pena que não seja de multa, ou seja, privativa de liberdade ou restritiva de direito. Muita gente não sabe desse detalhe. Pena restritiva de direito induz reincidência, sim. O que não gera revogação é pena de multa. Privativa de liberdade ou restritiva de direito gera revogação. Então, revogação. São dois, portanto, os pressupostos indispensáveis à revogação da reabilitação. O primeiro deles é a condenação do reabilitado como reincidente por sentença transitada em julgado, que não cabe mais recurso, que gerou coisa julgada material e, portanto, é lei entre as partes. A segunda, decorrido o prazo de 5 anos contados a partir do cumprimento ou da extinção da pena do crime anterior, a nova condenação por não caracterizar a reincidência não acarreta a revogação. Se ele não for reincidente, mesmo que tenha uma nova condenação, isso não acarreta a revogação. E então, decorrido o prazo de 5 anos, ora, se a pena dele foi cumprida em 2000, em 2005 ou 2006, ele não é mais reincidente. É o que me perguntaram aqui ainda agora. Se ele praticar uma pena depois, ele não é mais reincidente. Logo, não vai haver mais a questão da revogação. O segundo pressuposto é de que tenha sido o reabilitado condenado a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. O artigo 202 da LEP já garante o sigilo a respeito da condenação, como consequência automática do cumprimento ou extinção da pena, sendo desnecessário esperar o decurso do prazo de 2 anos para a obtenção do sigilo. Toda vez que uma pessoa é condenada, já tem um sigilo. E por que então se pede a reabilitação? O Mirabete diz o seguinte: o disposto no artigo 202 da LEP, que é a Lei de Execução Penal, não substitui, porém, o instituto da reabilitação, já que
não prevalece quando se trata de instituir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Então, a reabilitação tem a sua validade por suspender os efeitos, alguns efeitos da condenação e por só dar acesso ao juiz criminal dos antecedentes criminais. Isso significa que, só um minutinho, isso significa que qualquer autoridade pública ou particular pode obter o registro da condenação, ainda que cumprida a extinta pena, nessa hipótese, enquanto que, tendo ocorrido a reabilitação, só se excetua o sigilo quando a folha de antecedente ou a certidão ou atestado for requisitado pelo juiz criminal. Havendo a reabilitação, só o juiz criminal. Em segundo lugar, somente a reabilitação exclui, salvo hipótese de revogação, os efeitos da condenação previstos no artigo 92, perda do cargo, perda do pátrio-poder, etc. Permanece o sigilo do artigo 202, ainda que revogada a reabilitação, já que a providência nele contida é diversa dos efeitos decorrentes desse instituto. Então, a reabilitação aqui tem um sigilo diferente do sigilo da condenação. Na próxima aula, nós vamos ver medida de segurança. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta?